Olá, bem-vinda, bem-vindo a esse programa do Cosmic Zoom, que é um programa onde eu faço um zoom out, com um zoom cósmico na Terra, olhando para o nosso momento dentro desse processo de ascensão. E o foco desse programa de hoje é fazer uma análise, uma visão astrológica desse momento da Terra. Então aqui a gente vai falar de astrologia, mas sem o astrologuês, até porque eu não sou astróloga, e muito importante falar isso para começar. Nesse vídeo eu vou focar especialmente no trânsito de Plutão em Capricórnio. Para mim, esse trânsito que começou em 2008 e vai até 2024 fala muito de tudo que a gente está vivendo. Eu sinto que é como se esse trânsito fosse o grande diretor desse filme louco que a gente está vivendo. Então aqui eu vou contar um pouco para vocês como que eu percebo esses planetas, essas constelações. Eu vou falar um pouco de Júpiter, que também passou por Capricórnio, e Saturno. Então eu vou contar para vocês disso, mas com o objetivo de conectar com a nossa realidade, com os fatos que foram acontecendo aqui na Terra, e com os convites que esses trânsitos trazem para o nosso desenvolvimento pessoal, porque está tudo acontecendo no coletivo como um grande espelhamento disso que a gente está vivendo e processando dentro da gente. Então, para começar, eu quero só dizer que, como esse é o primeiro vídeo que eu gravo assim desse Cosmic Zoom, eu quero dizer que tudo que eu trago de astrologia vem primeiro da minha própria compreensão e interpretação do meu mapa astrológico, que na hora que eu comecei a entender, a estudar, me fizeram muito sentido e me contaram muito sobre mim mesma. E depois eu comecei a acompanhar os trânsitos e ver vídeos de astrologia e comecei a compreender e a sentir esses planetas e constelações e signos como grandes arquétipos do ser humano. E fui conectando com partes de nós mesmos e me entendendo e nos entendendo. Então a minha visão ela vai para um lugar quase arquetípico desses elementos astrológicos. Então eu quero começar contando minha visão de Plutão. Plutão, que é o último dos planetas, então isso já diz muito, ele é pequenininho, mas ele está lá atrás e ele tem um campo eletromagnético forte. Ele está ali pequenininho, mas ele se prende a esse grande campo eletromagnético do Sol. Tipo, tô aqui segurando o resto, ele está lá no fundo, ele está segurando o fundão, ele fecha o nosso sistema. Ele foi descoberto, é um dos planetas que foi descoberto há menos tempo, até tem aí essa discussão, se é planeta, enfim, não importa. Mas Plutão, enquanto arquétipo, então, é essa personalidade do profundo, das entranhas, do que a gente esconde, do que a gente não quer ver, da onde a gente projeta um eu ideal, ele vai mostrar o que realmente está dentro da gente. Então é a imagem que eu tenho, que eu acho muito simbólica, que é uma imagem que me veio há um tempo. Imagina uma analogia que toda a sua vida está acontecendo tipo num bar, num grande bar, assim, com alguns ambientes, assim. E daí entra gente, sai gente, tem festa, não tem festa, você vai estar lá, uma hora você está sozinha, outra hora vem gente, e as coisas vão passando, os dias vão passando, você está lá achando que está sozinha, que aquele lugar é seu. E de repente, num momento, você olha para uma mesa que estava ali num canto, num lugar mais escondido desse bar, e naquela mesa ali no canto, no escuro, tem um senhor com um chapéu, assim, ele só te olha com um olhinho, assim, que ele te olha no fundo da alma e ele diz para você: eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem é você. Eu sei a verdade do seu ser. Eu sei o que você esconde. Eu sei o que você faz quando ninguém vê. Isso é Plutão. Ele é aquela entidade, aquela parte de nós, aquela voz que fala, você pode falar para os outros o que você quiser. Você pode atuar no seu eu idealizado o quanto você quiser. Eu sei quem você é. Eu sei a verdade do seu ser. Ele chama na chincha. E ele chama na chincha não num lugar de punição e de arrogância, de apontar o dedo, mas num lugar de um convite para você tirar aquilo da luz, da sombra e trazer para a luz, para você integrar aquele aspecto. Você, quanto eu, quanto nós, seres humanos, mas também nós enquanto sociedade. E é isso que ele está fazendo. Plutão.
é esse cara. Ele é forte. Capricórnio. Capricórnio é o signo da ordem, da responsabilidade, do comprometimento. É o signo do patriarcado, do machismo, nesse lugar do homem, o lugar da mulher. E aqui vale dizer assim, tá? Assim como todos os signos e planetas, tem sempre um lado positivo e um lado distorcido. Então, Capricórnio, ele tem uma coisa maravilhosa de cumprir as metas, de ser uma pessoa que você pode contar, disse que vai fazer, não vai desistir enquanto não chegar lá, vai traçar um objetivo e não vai parar. É essa insistência, essa persistência, esse foco de realização, de manifestação, de lograr. E no lado distorcido vem aí um excesso de controle, eu sei mais que os outros, façam do meu jeito, que é o jeito correto, tem uma coisa de uma imposição da sua verdade, da sua visão de ordem para os outros. Capricórnio é regido por Saturno, e Saturno é esse tipo senhor do tempo. Ele tem aí o tempo Cronos, ele vai dizer o quando, o como, ele é o grande senhor da disciplina e esse arquétipo do pai severo, que quer que você cumpra com o seu dever. Isso é Saturno, essa força de Saturno. E daí, então, Capricórnio, regido por esse arquétipo de Saturno, é esse masculino, é uma energia bem masculina, aí não como homem, mas como princípio, né? Um princípio masculino que realiza da ação, do fazer, do realizar. E ele tem, então, nesse aspecto distorcido, todo o nosso contenedor, o nosso container do machismo, do patriarcado, dessa sociedade muito desse lado distorcido de Saturno que a gente nasceu e que a gente cresceu e que a gente está, de uma ideia de correto, de uma ideia de moral, de uma ideia de controle, necessidade de controlar para ser, necessidade de poder, uma distorção da hierarquia, porque tem uma outra hierarquia de Júpiter que ela é muito mais expansiva, de ver a luz do outro e querer que o outro brilhe, tem uma hierarquia porque ele é grande, pomposo e realmente ele brilha demais, isso é Júpiter, mas ele incentiva uma hierarquia do brilho e você também, traga a sua luz, qual que é o seu conhecimento, qual que é a sua especialidade. Saturno não, Saturno sou eu, o diretor, e daí tem os súditos, isso no aspecto distorcido dele. Então, tudo isso que a gente vem vivendo é uma época bem saturniana, desse lugar distorcido de Saturno. Como eu disse, então, Capricórnio é regido por Saturno, ou seja, o rei desse arquétipo de Capricórnio é Saturno. Saturno entra na sua casa em Capricórnio em 2017. E eu vou falar mais sobre isso. Então agora eu vou começar, já contei um pouco de como eu vejo esses arquétipos, agora eu vou contar desse trânsito para você ir me acompanhando como dialoga com a nossa realidade. E daí, obviamente, eu vou chegar no hoje e qual que eu sinto que é o nosso convite desse trânsito para a nossa vida hoje aqui, corona, epidemia, caos mundial, político, social, econômico. Quando Plutão entrou em Capricórnio, imagine então que esse rei do mistério, do que está oculto, do que está escondido, esse que vem para trazer a luz, ele tem aí um tom de justiceiro, no sentido de não deixar passar. Ele não é a justiça da Libra, mas ele é uma justiça da alma. É uma justiça do você com você mesmo, você com as suas vozes internas. E ele entra em Capricórnio, quando agora a gente vai ver o que está nas entranhas desse sistema capricorniano. E vamos trazer à tona. Então, a gente tem o que, por exemplo, em 2008, quando ele entra? A recessão econômica dos Estados Unidos, boom, bolha imobiliária, que nos mostra o que estava por dentro desse sistema financeiro completamente não real, que foi criando juros sobre juros sobre juros, e essa bolha explode. Então, isso já é a força de Plutão falando, isso aqui não é real, isso aqui vocês estão escondendo, e eu vou trazer para a luz. Ele também traz que foi um movimento que começou ali no final de 2017, mas ganhou força em 2018, que foi o Me Too, aquela hashtag Me Too,
quando as mulheres começam a contar dos seus abusos. Então, uma coisa que era um tabu, que ninguém falava, que estava por dentro, que estava escondida dentro de nós, começa a vir para a luz e as mulheres começam a falar. Isso desencadeia todo um processo de legislações e organizações trabalhando com essas mulheres abusadas, trabalhando com esse lugar na mulher. Tem todo aí uma voz feminina que pede pelo seu lugar, pelo seu poder. É uma releitura do feminismo. Então nasce aí uma onda do feminismo, o empoderamento da mulher, que desdobra aqui no Brasil também num super reconhecimento do nosso racismo e todos os movimentos de honrar os negros do nosso país e os indígenas. Então tudo aquilo que tinha ficado para fora, que não estava sendo integrado, tudo isso começa a vir, é jogado na nossa cara, o nosso racismo, o nosso cuidado com os povos originais desse país, com as nossas mulheres. Daí vem várias mulheres maravilhosas no Brasil falando da opressão, falando da diferença real que elas vivem numa sociedade machista. E tudo isso é ali Plutão, destroçando o machismo na sociedade, no mundo e dentro de nós. Ele tá ali, É isso. A gente também teve o grande fechar da Lava Jato, que começou lá em 2014, já sobre regência. Então, o Lava Jato em si já é também nessa força de Plutão, que vem trazer essa corrupção, esse sistema em si corrupto, né? Eu acho que a Lava Jato, mais do que mostrar sobre um PT corrupto, mostra sobre um governo que, para funcionar, corrompe, compra, e que esse é o sistema do Brasil agora escancarado. Então, assim, traz para a luz toda essa nhaca na engrenagem política do Brasil. Então, a gente pode ver aí tudo isso que vem movendo aqui no Brasil e no mundo esse trânsito de Plutão em Capricórnio. Esse trânsito vai até 2024. E aqui eu quero colocar um pequeno parênteses, que eu posso até falar em outro vídeo, que eu venho sentindo muito profundamente quando eu conecto com esse movimento cósmico e tudo que a gente está passando, essa grande crise de agora, e eu realmente sinto que vai piorar antes de melhorar, e que só em 2024 que a gente consegue vislumbrar um novo lugar para ir, um novo lugar para estar, um novo lugar para ser. Então eu sinto que de agora até 2024 é isso, é tirando muito. Vale dizer outra coisa que aconteceu nesse período: a denúncia a mestres espirituais, Prem Baba, João de Deus e todos os outros também no mundo, vir à tona toda a questão do tráfico de pessoas como uma máfia poderosíssima no Brasil, que a gente não tinha se dado conta que era tão forte, que a gente não quer falar porque é um lugar desconfortável. Tráfico de órgãos, tudo isso vindo à tona. Brasil fornecendo mulheres e crianças para a Europa. Assim, várias mulheres brasileiras no mundo inteiro em cárcere privado. Então, tudo isso que estava escondido, vem à tona. Isso é Plutão em Capricórnio. Fica aqui o convite para você perceber esse trânsito na sua vida. O que tem sido para você Plutão em Capricórnio? Desde 2008, você percebe alguma mudança nos processos internos que você está sendo convidado a entrar, relacionados à sua necessidade de controle, ao machismo que habita em você, seja ele imposto pela sociedade, independente de você ser homem ou mulher? Carregamos nuances do machismo, porque é o sistema no qual a gente foi criado, né? Nossas nuances de patriarcado, aonde a gente acredita nisso mesmo que inconscientemente. A nossa relação com o diferente, a nossa necessidade com a hierarquia, o nosso próprio abuso do poder. Outra coisa muito importante aqui, porque Saturno fala desse poder hierárquico e Plutão fala do poder do ser. Plutão, quando ele está nesse lugar alinhado, ele é o regente de Escorpião, que é esse poder do espírito, do autêntico. Eu sou isso, e eu não tenho nada que esconder, é esse ser que é escancarado. Essa é a força do Escorpião, a força de Plutão. Então ela só traz a coisa desse poder do eu sou, não do eu tenho, não do eu mando. Então quando
Plutão está aí em Capricórnio, entra esse lugar entre o ter que ser e o ser real. E a gente começa a questionar também nossas obrigações sociais. Muita gente deixando o trabalho, mudando de carreira, mudando de vida. Começa a vir esse chamado interno por propósito. O que eu vim fazer aqui? Não pode ser só ir trabalhar todo dia. Isso de trabalhar todo dia, bater o cartão e ter um trabalho, um emprego estável que mantenha a minha casa, a estrutura, a minha família. Isso é tudo muito Capricórnio, Saturno. E Plutão vem te falar, mas qual que é seu propósito? O que realmente te faz feliz? O que te dá prazer? O que faz você gozar na vida? Plutão quer saber das coisas mais profundas, da verdade, mais no âmago do seu ser. Então aqui, de novo, reforço assim, o que esse trânsito mexeu em você? Sobre você com a sua sexualidade, você com o poder, você com hierarquia. Quem é você quando você tem poder? Como você lida com esse poder? Como você lida com o diferente? Qual a sua necessidade de controle da sua vida e do seu entorno? Então essas são as reflexões que Plutão em Capricórnio nos trazem e nos trarão até 2024. Tem muita lição de casa pra gente, tanto individualmente quanto coletivamente. Daí, agora vamos falar um pouco de Saturno. Saturno em Capricórnio. Então, Saturno é o regente e ele volta a casa. Depois de 28 anos, que é o ciclo para Saturno passar por todos os signos, ele volta para sua casa, para a casa de Capricórnio. E é o imperador, o chefe, o diretor voltando para casa e querendo retomar o poder, retomar as rédeas do controle. É a volta do velho. Saturno entra em Capricórnio em 2017, que é quando tem essa emergência de governos de extrema-direita ao redor do mundo. É quando a gente tem o Temer no poder, é quando a gente tem a preparação para um Bolsonaro e depois a eleição de um presidente como Bolsonaro. Tudo isso é fruto desse Saturno em Capricórnio que fala, vou retomar a ordem, essa ordem moral, essa ordem do correto. E daí tem todo esse sistema de crenças e controle patriarcal, moralista, antigo, no sentido de... Isso, é quase uma... Assim, se eu fosse colocar uma caricatura, seria o movimento TFP, Tradição, Família e Propriedade. Isso é o extremo dessa energia de Saturno em Capricórnio quando distorcida. É isso dessa rigidez, de um controle autoritário. Autoritarismo total. Ele entra em Capricórnio e vem essa movida e começa tudo isso a acontecer, mas não esqueça, Plutão está lá. Então, ao mesmo tempo que vem essa extrema-direita, vai nos mostrar dessa população que tinha toda essa raiva dentro, toda essa necessidade de controle, toda essa indignação, toda essa raiva ao outro, raiva ao diferente. Então, todo esse Saturno reprimido dentro das pessoas vem à tona. Isso, Plutão está tirando isso de dentro. Passa de ser velado, passa a ser escancarado, explícito. Ele vem mostrar, olha, 30% é isso, aprova isso, acredita nisso. Precisamos olhar para isso que estava escondido, que estava por debaixo dos panos ou que estava sendo ignorado. Então, tudo que está lá, que não está, Plutão vai trazer. Então, não só essa emergência de pessoas que acreditam nessa retomada do velho, mas os seus seguidores que brigam ferozmente por esse retorno, por essa retomada do controle do poder. Daí, eu tenho aqui a minha colinha com as datas. Nesse 2017 também a gente teve uma subida de movimento nos Estados Unidos, um novo Ku Klux Klan, daquele Charlotte, não sei falar o nome da cidade. Mas enfim, todo esse feio amoral que estava escondido, ele vem às ruas falando, queremos supremacia racial sim, queremos a extinção de tudo quanto é pobre, quanto é preto, vem essa voz. Depois, gente, 2020, 2018, essa voz está lá ainda.
e aquilo estava dentro e aquilo sai. E então, daí ele vai seguindo, até que em março de 2020, ele passa para Aquário. Olha que interessante. Aquário é o signo da internet, da coletividade, da conexão online, da inovação, dos novos formatos, das novas maneiras, da transcendência, essa coisa da era de Aquários, da liberdade, da arte, da música, todo mundo autêntico e sendo o seu próprio ser, e toda essa coisa brilhante que é essa energia de Aquário, criativa, expansiva. E isso é energia de Aquário. Olha que interessante aqui. Aquário, ele é regido por Urano e por Saturno. Por que ele tem dupla regência? Porque Urano é um dos planetas que foi descoberto depois. Então, antes, na astrologia antiga, Aquário era regido por Saturno. E aí era como se fosse uma outra parte de Saturno, desse arquétipo masculino do diretor, do imperador. Quem que é Saturno como regente de Aquário? É o líder que está a serviço do coletivo. É o líder que quer potencializar o coletivo. Ele é esse masculino que apoia a diversidade, que apoia a inovação, que apoia uma nova ordem. Então, é uma quinta essência de Saturno. É uma evolução do masculino em si, de perceber que o controle, se não devoto ao caos e à potência individual incontrolável de cada um, nada mais é do que uma posição autoritária. Ele se rende ao poder do outro. Ele quer ver o poder do outro. Ele quer que todos estejam no poder, né? Então ele vai para esse movimento. E o que aconteceu em março desse ano? Pum, quarentena, todo mundo em casa, todo mundo fazendo live, todo mundo na internet, home office, todo o controle, a estrutura de trabalho passa para o ambiente online, passa por uma necessidade de inovação, de novos formatos, de novas maneiras, mais conectividade. Então, tudo isso aí acontecendo. Daí ele vai indo e, de repente, em maio, agora dia 11 de maio, ele começou o seu processo retrógrado. E aqui eu quero falar um pouco, porque também esses planetas todos que eu estou falando, vou falar ainda de Júpiter, mas Plutão, Saturno e Júpiter estão retrógrado agora. Então a gente tem toda essa força que nos puxa para dentro. O que é uma retrogradação de um planeta dentro da minha concepção? Como muitos sabem, um planeta retrógrado não é que ele volta para trás, é uma ilusão de ótica dentro dessa dança planetária dos astros aí no universo. Então ele não está voltando, ele fica estacionário e a Terra vai se movendo e depois volta, né? Mas tem aí uma força que deixa de ser uma inércia para fora e passa a ser uma inércia para dentro. É como se tem aquele arquétipo tem um peso e uma atração magnética, e ao invés de ela te impulsionar na força desse arquétipo para frente, para fora, ela te puxa para dentro. Então, a gente tem agora Saturno dentro, falando, olhe para essa inovação em você, olhe para novas redes, olhe para a sua estrutura de controle, olhe para o seu masculino distorcido. Plutão retrógrado em Capricórnio, falando, olha para onde você está escondendo, olha para onde, tudo é o mesmo convite. Então aí, puxando a gente para dentro e puxando toda a civilização para parar. A retrogradação é tida como um período de parar, de refletir, de olhar como que aquele aspecto daquele planeta retrógrado naquele signo, o que aquilo representa para você, e olhar para dentro, e autoconhecimento, autodescobrimento dessas influências arquetípicas em você. É um período assim. Então agora estão essas grandes forças planetárias chamando a gente para dentro. Daí que acontece? Todo mundo para dentro de casa. Todo mundo dentro da casinha. Gente, é incrível, não é incrível? Por isso me apaixona, eu vou vendo assim, chega uma hora que é tão ridículo, é tão óbvio, que eu falo, nossa,
o mapa tá lá. Então, se tá o mapa desse caos, quem sabe está o mapa de como vamos sair desse caos, e é lá que vamos chegar. Então, daí, Saturno voltou retrógrado, está retrógrado em Aquário, mas olha que louco, no dia 1º de julho, ele sai de Aquário e volta para Capricórnio. Então, ele sai desse lugar, desse Saturno inovador, volta para o lugar do Saturno controlador e vai refazer as casas que ele já fez. Isso também é muito forte da retrogradação. Imagina que cada signo tem 30 graus e cada um desses graus tem um aspecto de trabalho daquele signo. Quando o planeta volta, ele vai voltar aquelas casinhas, como no jogo da vida, sabe? Volte 15 casas. E daí você tem que refazer aquele percurso. Então, quando ele está em retrogradação, é esse convite para dentro, essa força que nos impele para não ação e sim para reflexão. E daí, quando ele volta a andar, depois de um período retrógrado, ele está andando por casas onde ele já esteve. Então, a gente vai rever lugares onde a gente já passou. É uma oportunidade de dar os nós melhor, de fechar os ciclos que ficaram abertos, as questões que não foram totalmente compreendidas ou trabalhadas. Tem uma segunda oportunidade. Depois, né, a gente fez o caminho, parou, opa, não foi tão legal, volta, reflete, e daí começamos a andar de novo para frente. Então, no dia 1º de julho, tem aí uma volta, e só para dizer, eu vou fazer um outro vídeo falando disso, a gente começa agora, nessa próxima lua cheia do 5 de junho, 3 portais muito fortes de eclipse. E essa volta de Saturno, que já está retrógrado, para o signo de Capricórnio, é no meio desses portais do eclipse que vão até julho. Então, assim, gente, tá movimentadíssimo. Assim, não tem, né? É tão fractal, nós e os astros, que não tem como separar. Tá muito intenso mesmo. Esse ano, astrologicamente, ele é assim, uau, uau. Daí, ele volta então em julho para Capricórnio, fica retrógrado em Capricórnio até o dia 29 de setembro. Ele vai ficar andando para trás e remoendo e revendo as suas questões com poder e com a ordem, e com o masculino e com o machismo e com o patriarcado e com as estruturas políticas e sociais de controle até dia 29 de setembro. Tem tempo. Então, vamos segurar a onda, que esse vulco dentro e fora vai ficar por um tempo, tá? Isso é uma das mensagens principais que eu queria que a gente trouxesse aqui. Estamos ainda dentro do processo, não adianta a gente ficar se projetando para o que vai acontecer depois, porque ainda tem muita coisa para acontecer nesse processo de depuração, de purificação. Tá forte mesmo, mas é isso, é uma grande purificação individual e coletiva para a gente conseguir para uma nova consciência, que é para onde estamos indo, para um lugar de uma terra com uma humanidade mais humana. E esse mais humano de respeito, né, valores humanos, de respeito a todos os seres. Então, setembro, final de setembro, Saturno volta a andar para frente. A gente vai refazer as casas em Capricórnio que a gente já fez. A gente vai ter a oportunidade de olhar aquilo de novo. Então, aí tem uma coisa que talvez aqui no Brasil possa significar ou um impeachment ou uma nova eleição, não sei, mas assim, a gente pode ter a oportunidade de rever isso, tá? Porque corresponde com os graus aonde Saturno estava em Capricórnio quando Bolsonaro foi eleito. Mas assim, não gosto de astrologia previsiva, mas assim, tem uma nuance aí da gente poder refazer uma decisão em relação a essa conjuntura. Vamos ver como isso vai se materializar. E daí, no dia 17 de dezembro, olha só, gente, é muito tempo, que daí finalmente Saturno sai definitivamente de Capricórnio e entra na nova era desse masculino em Aquário.
E daí ele vai entrar lá muito mais maduro, muito mais consciente de si, muito mais trabalhado. E daí ele vai começar a se desenvolver nesse lugar com mais leveza. Então a gente tem até dezembro essa energia. E daí, quando ele entra de novo em Aquário, dá uma aliviada. A gente volta a respirar o coletivo, talvez aí seja um momento onde a gente volte a poder circular mais, a estar mais conectados, a festejar mais. Aquário também tem uma energia do celebrar juntos, da comunidade, do comungar, né? Então tem aí esses elementos. O terceiro astro, planeta que eu quero falar pra gente, que tá no meio desse enrosco todo, é Júpiter. Júpiter, gente, ele é o nosso segundo sol, né? Ele é, assim, gigante, dourado, brilhante. Ele é o grande expansor. Ele é o arquétipo do conhecimento, da expansão do conhecimento, de ver o que está além, de viajar para expandir horizontes, para saber mais. Ele é um devoto do conhecimento, mas esse conhecimento que experimenta, que vai ver, que traça, lança uma flecha, decide uma coisa e vai naquela direção, galopando nessa. O Sagitário é o centauro, então ele tem essa flecha que joga a direção e essas patas de cavalo, com a força, com o poder do cavalo, que vão com essa determinação, com esse poder de ação em direção a esse objetivo. Mas Júpiter também tem uma coisa. Por que eu falei de Sagitário agora com Júpiter? Desculpa. Porque Júpiter é o regente de Sagitário. Então, Júpiter também fala dessa energia sagitariana, ou o Sagitário fala dessa energia de Júpiter, né? Porque a regência tem uma superconexão do signo e do planeta. Então, Júpiter tem essa associação com esse arquétipo do centauro de Sagitário. E outra coisa positiva que esse arquétipo nos traz é que a mesma força que esse centauro tem de lançar a flecha numa direção e galopar em direção àquilo, quando ele acha que aquele conhecimento já não é mais interessante, ou que ele já aprendeu, ou que ele já entendeu, ele simplesmente pega a flecha, coloca em outra direção e vai para outra direção. Então, Júpiter e Sagitário têm essa característica de mudar de direção com muita facilidade. Que em alguns, daí vou fazer um parênteses aqui, caso alguém aqui seja sagitariano ou conheça algum sagitariano, que são pessoas que vão com muito foco e determinação por uma coisa e de repente muda. De repente aquilo não faz mais sentido nenhum e vão para outra coisa. Também são pessoas que parece que nunca acabam um curso, porque elas vão, conhecem um pouco e na hora que elas compreenderam aquele conteúdo de conhecimento, pum, elas já querem o próximo. Então não são pessoas que vão ficar para sempre numa mesma doutrina, numa mesma linha de sabedoria, né? Uma energia que quer expandir, que quer saber mais, quer saber sobre todas as linhas, sobre todas as possibilidades. Então tem assim essa expansão, essa força. Então Júpiter, por onde ele passa, ele vai expandindo o que está lá. Ele vai levar uma luz dourada. E Júpiter, como eu falei antes, ele também tem essa coisa do brilhe você também. Né? Ao mesmo como ele é o segundo sol, ele já tem essa coisa do eu brilho e o sol brilha. Então ele não é um brilho autoritário, ele já sabe que ele é o segundo brilho, ele quer que mais brilhos venham, ele quer que todo mundo brilhe o seu ser dourado. Ele tem uma coisa muito generosa, Sagitário e Júpiter, é muito generoso, é muito expansivo, é de muita riqueza, né? Traz essa, tipo, é tudo seu, é tudo abundante, é tudo muito, não se limite. Não, ele é o oposto da escassez, ele é essa fartura, né, essa grandiosidade. E daí, então, no final do ano passado, dezembro de 2019, Júpiter entra em Capricórnio. Olha só, mais um, gente, é muita força. O que aconteceu em dezembro de 2019? Começa o coronavírus na China, que vai estourar só depois, mas ele teve seu começo ali. O que ele faz depois? Ele expande, ele viaja, ele globaliza, e tudo isso é ridiculamente essa energia de Júpiter, de viajar, de expandir, de ir para todas as possibilidades.
E Júpiter vai ficar em Capricórnio também até dezembro. Então, tudo isso que está acontecendo, esse movimento, e como eu disse no começo do vídeo, que está tudo sendo regido, na minha visão, por Plutão. Ele é o diretor desse momento de transição na Terra. Saturno está co-costurando com ele, com um papel muito importante, porque o que está sendo transformado na Terra com a força de Plutão é o arquétipo distorcido de Saturno e Capricórnio. É isso que a gente está curando agora globalmente e individualmente. E daí então tem Júpiter que vem para realçar esse processo, para colocar todo o foco de luz por um ano neste processo em Capricórnio. Vamos lá, agora 2020 o foco é esse, toda a luz focada nesse trabalho. Júpiter também fala para a gente, então, dessa expansão de conhecimento, valorização da ciência. Olha só. Ele fala para a gente da valorização do conhecimento, necessidade de expandir conhecimento, necessidade de saber com profundidade. E isso é uma coisa que eu tenho escutado muito, e mesmo eu tenho feito muito, de estudar muito mais. Eu quero, então, entender profundamente o que é esse fascismo, o que é de verdade de esquerda, o que é o STF, e, sabe, uma vontade de compreender profundamente, de saber, de dominar o conhecimento. Então, está tendo uma onda de dominar o conhecimento na esfera de Capricórnio, que é a esfera da ordem, do controle, da moral, das regras. Então, agora uma expansão de conhecimento nas regras. E Júpiter também está retrógrado. Então, toda essa luz de fora agora volta para dentro. Todo mundo para a casinha, vai olhar para dentro e vai ver como são as estruturas de poder dentro da sua casa, dentro da sua família, nas suas relações. Qual a abertura e predisposição que você tem para realmente querer que o outro brilhe, que o outro seja a sua melhor versão. Então, assim, Saturno é a energia que fala para os que convivem com você e para você mesmo, né? Porque ele tem essa voz aí do ditador. Que você é isso, que você não fez, que você não faz, que você sempre isso, que você nunca aquilo. Ou para você mesma, né? Que você de novo fez isso, que eu não acredito, que você não merece, que você fez errado, que você não cumpriu e você não tem disciplina. Essa é a voz de Saturno. E Júpiter tá falando assim, mas eu quero que você brilhe, eu quero que você expanda, que você brilhe a sua própria luz, que você tenha mais profundidade do seu saber para ter discernimento, para saber qual é a sua opinião, para poder se colocar, para poder brilhar a sua verdade, o seu universo interior. Então, essas forças estão todas aí. E, de novo, falo tudo isso para que você possa perceber esses movimentos dentro de você e ao seu redor. Tomar consciência desses trânsitos, como que isso está te movendo, quais são os convites que esses planetas, nessas constelações, nesses signos, estão trazendo para você. Porque, gente, quanto melhor e mais rápido, e aqui não é um rápido de uma velocidade de Cronos, mas de uma eficiência, de uma dedicação que realmente causa mudança, quanto mais rápido a gente fizer a nossa lição de casa e a gente transformar toda essa distorção de Capricórnio, de Saturno, da ordem, do poder, da regra dentro de nós mesmos, mais vai facilitar no fora. O que está acontecendo fora não é uma alegoria espiritual, é um reflexo do nosso universo interior. Então, bora olhar para dentro. Vênus também está retrógrado, nosso feminino. Toda a nossa noção de beleza, de estética. E olha que as mulheres agora que não podem ir no cabeleireiro, que tem que se reinventar a sua autoestima com outros conceitos. Assim, é tudo muito costurado, né? Vênus retrógrado fala dessa beleza interior. Fala disso que sou no âmago. O belo harmônico do justo em mim. Vênus fala sobre essa justiça, sobre esse balanço igual para todos. Olha quanta coisa de Vênus retrógrado está sendo movida quando essa disparidade social é jogada na nossa cara.
Então, meu povo, tribo cósmica maravilhosa, esse vídeo era para trazer essa visão cósmica, esse zoom cósmico desse trânsito desses planetas em Capricórnio, com o grande diretor sendo Plutão. E eu te convido a rever suas estruturas internas e a acompanhar esse movimento de Saturno, que se revisita para conseguir transcender para esse lugar do confiar no outro, de querer tecer com o outro, com todos os outros. Aquário vai falar para a gente do todo, e esse todo não somos nós contra eles, é todo mundo, todo o mundo. E é para esse lugar que a gente está indo, é para esse cenário dessa era de Aquários que a gente está se preparando. Então, espero que essa informação ressoe, vou adorar saber como ressoou. Se você está aqui no canal do Telegram, a gente tem um grupo relacionado com esse canal, onde você pode contar como essa informação ressoa, o que você tem experienciado na sua vida. E se você sentir de convidar mais alguém para esse canal para aprofundar essa discussão, essa abordagem e perspectiva com a gente, é muito bem-vinda, muito bem-vindo, ok? Muito obrigada e até a próxima!